Palavra de Deus para a sua vida nesta noite, amém? Abra Mateus capítulo 1. Você que trouxe aí a sua Bíblia, você que não trouxe, pode acompanhar aqui na projeção, em nome de Jesus. Mateus capítulo 1, em nome de Jesus, a partir do verso 18. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 1, verso 18. Glória a Deus. Quem encontrou, diga eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga eu vou também. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Projetando ele isso, em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como a tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta: a virgem engravidará e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Ele, porém, não teve relações com ela, até que ela deu à luz um filho, e José lhe pôs o nome de Jesus. Glória a Deus. Coloque sua mão sobre o teu coração, diga: Espírito Santo, em nome de Jesus, nesta noite, eu peço ao Senhor, fala ao meu coração, através da tua palavra, no nome de Jesus. Os que creem, digam amém. Glória a Deus. Permita que nesta noite o Espírito Santo possa ministrar sobre a sua vida, que Ele possa falar ao teu coração através da palavra dEle, em nome do Senhor Jesus. Que o seu coração esteja aberto e receptivo à palavra do Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida de que Deus fala, eu não tenho nenhuma dúvida de que Deus ministra. Agora, depende de nós, se queremos ou não ouvir a voz de Deus, se queremos ou não ouvir aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está ministrando. A palavra diz que o semeador saiu a semear, está falando da palavra sendo pregada, sendo anunciada, sendo lançada, e houve corações em que a palavra não achou lugar, houve corações em que a palavra não fluiu, não frutificou, porque Deus fala, amém? Agora nós que temos que estar com nossos ouvidos atentos ao falar de Deus, atentos à voz do Senhor, porque Ele sempre tem ministrado sobre a igreja, sempre tem ministrado através da palavra dEle, e a palavra dEle não volta vazia, amém ou não amém? E que nesta noite, em nome de Jesus, o seu coração esteja aberto para ouvir e entender, compreender aquilo que Deus, Ele quer ministrar sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Amém ou não amém? Que dia é hoje? 25 de dezembro. E nós comemoramos o Natal, o nascimento de Jesus. Alguém um dia fixou uma data para lembrar do nascimento de Jesus. Mas eu quero te lembrar nesta noite que o nascimento de Jesus
ele não acontece no 25. O nascimento de Jesus não acontece no dia 25 de dezembro, ou em meados do ano, como alguns creem. O nascimento de Jesus começa quando eu decido viver uma vida que eu agrade. O nascimento de Jesus acontece individualmente na vida de cada pessoa, quando essa pessoa decide viver uma vida que agrade a Ele. É muito lindo, é muito bom, importante, e tem que acontecer as reuniões que nós fazemos do dia 24 para o dia 25, durante todo o dia 25 que nós paramos para nos reunir com a nossa família, com as pessoas que nós conhecemos, para as confraternizações, em que é feita do dia de ontem para o dia de hoje. Isso é muito interessante e importante, que tem que acontecer, mas nós não podemos esquecer que Jesus, ele precisa nascer dentro de nós. E isso não acontece uma vez ao ano, porque muitos dos que pararam ontem para comemorar o Natal, durante todo o restante do ano, nem sequer, nem ao menos, lembrou da existência de Cristo. Muitos que ontem pararam, que ontem fizeram uma certa reverência ao nascimento de Jesus, durante todo o ano de janeiro ou do 25 passado para este ano, nem ao menos lembrou da existência de Jesus. O Jesus que nasceu no 25 do ano passado, para muitos, durante todo o ano que entrou, não existiu, não foi lembrado, não foi mencionado muitas vezes e não foi obedecido. Nós temos que parar todos os dias e lembrar do nascimento de Cristo. Porque quando Jesus nasce, Ele não vem ao mundo para fazer turismo, Ele não vem ao mundo para conhecer a terra, não. Ele veio com um propósito, Ele veio com uma missão. Jesus não veio ao mundo por acaso, por acidente, não. Ele veio com um objetivo, Ele veio com um propósito, Ele veio com uma missão. Ele veio para ser o salvador, o resgatador de um povo que se havia perdido. Nós não podemos confundir, achar que o Natal é só confraternização, achar que o Natal tem a ver com o consumismo. Não. O mundo às vezes tenta embrulhar o Natal com essas coisas. Tenta, fazer com que nós esqueçamos do verdadeiro sentido, da verdadeira razão pelo qual existe o Natal, se comemora o Natal. E a razão não são as festas, as comidas, as bebidas, não. A razão é o nascimento de um Salvador. A razão é o nascimento daquele que nasceu com um propósito de salvar e de redimir toda a humanidade. Glória a Deus. Eu quero pregar nessa noite sobre o tema Nasce o Salvador. Ele nasceu, amém? Fala para quem está ao seu lado que Jesus nasceu. Mas ele não nasceu porque ele necessitava, ele não existia. Ele nasceu porque o meio de entrar nesse mundo é através do nascimento. Jesus, ele vai cumprir protocolos para entrar no mundo, para cumprir as profecias, aquilo que havia já profetizado a seu respeito. E para entrar neste mundo de forma legal, ele tinha que entrar também de forma natural, que é através do nascimento. E Jesus vai nascer de uma mulher chamada Maria, agraciada por Deus, vista pelo Senhor, pelo seu bom coração, pela sua vida de santidade, de integridade que tinha para com Deus. Deus a escolhe para ser a mãe do Salvador, a mãe de Cristo Jesus. E através dali, como Mateus ele começa a narrar o nascimento de Jesus, ele diz que o nascimento de Jesus foi assim. Maria estava prometida, estava noiva de José. Maria era uma jovem virgem.
E nesse meio tempo, Deus olhou para Maria, se agraciou e colocou nela o fruto do Espírito Santo, Jesus, em seu ventre. E quando Maria estava prometida em casamento a um homem, e esse homem, quando ele sabe que a sua prometida, que a sua noiva, ela está esperando um filho, ele planeja em seu coração de deixar Maria, de deixar secretamente, porque José era um homem justo, temente a Deus, e o Espírito Santo, o anjo do Senhor, vai aparecer para José, vai dizer: José, olha, não se preocupa, não tema em você tomar Maria como sua esposa, porque o que está sendo gerado nela é fruto do Espírito Santo, faz parte de um propósito, faz parte de um projeto divino para a salvação da humanidade. Entenda uma coisa: o nascimento de Jesus é a revelação do plano, é a revelação do projeto de Deus para a salvação da humanidade. Porque o povo está distante de Deus, o povo está separado de Deus, o povo está vivendo uma vida rebelde. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Quando Deus olha para a nação, para a humanidade, e Ele vê a humanidade se perdendo, aquilo incomoda o coração de Deus, e Deus então decide criar um plano para redimir a humanidade. E quando você começa a folhear a Bíblia, você começa a ler, você vai ver que o plano do nascimento de Jesus, ele existe desde que o homem peca. Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus está falando com a serpente, Deus diz: olha, o filho da mulher vai esmagar a sua cabeça. Deus já está falando que havia já um plano para nascer alguém de uma mulher, e esse alguém esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, quando Deus viu o homem se afastar dele, pecar e transgredir os seus mandamentos, Deus já começa a criar um plano para trazer esse homem de volta à presença dele. E esse plano incluía o sacrifício do Filho de Deus, incluía o nascimento de alguém que pisaria na cabeça da serpente, que é Satanás, para resgatar a humanidade. Amém ou não amém? O nascimento de Jesus é a revelação do plano de Deus para a salvação do homem. Isaías profetizou no capítulo 7, versículo 14. Ele dizia: olha, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho. Isaías está falando de Jesus 740 anos antes do nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo é a revelação do plano de Deus para a salvação da humanidade. Olha aqui para mim: se todo mundo olhasse para o Natal e pensasse dessa maneira, que o Natal é uma revelação de um plano de Deus para a salvação da humanidade, muitos se renderiam ao Senhor. Se na data de ontem para hoje, essa noite que as pessoas passaram em vigília, comemorando, se elas pensassem que tudo ali aconteceu como uma revelação de um plano que Deus tinha para a salvação da humanidade, elas mudariam a rota das suas vidas. Porque muitos que comemoram o Natal hoje estão distantes de Deus. Muitos que estão comemorando o Natal hoje estão afastados do Senhor. Muitos que estão comemorando o Natal hoje estão distantes do plano de Deus para a salvação. Quantos me compreendem? Digam amém. Aleluia. Jesus é a revelação do plano de Deus para a salvação de toda a humanidade, para a salvação daqueles que estavam perdidos. Jeremias, ele fala que os planos de Deus são planos de paz e não de mal. Os planos do Senhor para as nossas vidas são planos de paz e não de mal. Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha aqui para mim: o plano de Deus é um plano de bem, é um plano de paz. É para fazer o nosso bem, é para nos salvar. Aleluia. Glória a Deus.
O Natal não tem outro sentido, ou não deveria ter outro sentido, senão o anúncio da salvação. O anúncio daquele que nasceu para ser o Salvador. É isso que o anjo vai falar para José: José, não tema em receber ela, porque o que está sendo gerado nela é fruto do Espírito. Ele vai nascer e você vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aleluia. Nasceu o Salvador, nasceu Jesus. E quantos de nós, durante toda a nossa vida, nós comemoramos essa data? Nós passamos o 24 e o 25 focado no nascimento do Cristo, no nascimento de Jesus. Mas olha aqui para mim, dia 26, nós já não queríamos mais saber que Jesus tinha nascido. Dia 26, nós já havíamos esquecido que nasceu um Salvador. E durante muitos anos das nossas vidas, nós vivemos assim, nos enganando a nós mesmos. Porque Deus, olha aqui para mim, Ele não está preocupado se nós vamos comemorar o Natal no 25, no 24, em abril, em janeiro ou em fevereiro, mas Ele está preocupado que nós nos lembremos que nasceu um Salvador. O problema não é a data. Nós nos preocupamos muito com datas e tal, mas nós temos que nos preocupar é que nasceu um Salvador. Se foi em dezembro, foi em abril, foi em janeiro, não importa. Nós não podemos esquecer. É o que nós estamos comemorando, é o nascimento de alguém que nasceu para salvar a humanidade. Glória a Deus. Aleluia. Entenda isso. O nascimento de Jesus é a revelação do plano de Deus para a salvação da humanidade. Glória a Jesus. E Jesus, ele não nasce apenas por nascer, ele nasce com um propósito. Jesus nasceu com uma missão. Jesus nasceu sabendo o que ele veio fazer neste mundo. Ele não deixou os céus para vir à terra apenas para conhecer, para saber como que era a terra. Foi ele que criou a terra. Ele não veio para ver como é que era a convivência com o homem, não. Ele veio com um propósito, com uma missão de ser Salvador, de ser aquele que iria redimir o homem e levar o homem de volta para Deus. O Natal, ele revela o propósito do Salvador. O Natal revela que Jesus, ele veio para nos salvar dos nossos pecados. A maioria de nós comemora o Natal apenas como uma gratidão. Mas o Natal deve ser comemorado também como uma reflexão de que nós somos pecadores. E que o Natal existe para nos lembrar que nós somos pecadores e que nós necessitamos de um Salvador. Porque muitos comemoram, se alegram, se reúnem, se confraternizam, mas a grande maioria não se lembra que precisa de um Salvador. A maioria comemora o Natal já com pecado, pecando. O Natal revela o propósito de Cristo, que é para ser o Salvador dos nossos pecados. Então é meio contraditório quando eu comemoro o Natal pecando, fazendo aquilo que não agrada a Deus, fazendo aquilo que não é a vontade de Deus, e eu estou dizendo ali que estou comemorando, estou me alegrando, mas muitas das vezes eu estou pecando, eu estou contrariando a vontade, o desejo de Deus, que Jesus nasce, não é para isso, mas é para salvar disso. Ele nasce com um propósito de ser o Salvador do seu povo, de salvar o povo dos seus pecados. E durante muitos anos das nossas vidas, nós comemoramos essa data com farra, com bebidas, com prostituição. Nós fizemos do Natal
Uma data não para lembrar de Cristo, mas para satisfazer os desejos da nossa carne. Nós não passamos o Natal refletindo e dizendo: Jesus, obrigado porque o Senhor nasceu, porque senão eu estava perdido. Nós não comemoramos o Natal lembrando de que Ele nasceu para salvar dos nossos pecados. Mas durante muito tempo da nossa vida, nós comemoramos o Natal enfiado no pecado, mergulhado numa vida pecaminosa. É verdade ou não é? Tem muita gente que nessa hora do dia ainda não está sóbria de ontem. Mas está comemorando o quê? Natal, o nascimento do filho de... Que comemoração é essa? Natal é a revelação de um Salvador. É para nós refletirmos, para nós lembrarmos: ah, se Jesus não tivesse nascido, o que seria de mim, pobre pecador? É para a gente refletir que nós somos pecadores e que necessitamos de um Salvador, e que o Pai fez o seu Filho vir a este mundo para nos resgatar. Lucas capítulo 19, versículo 10, Lucas fala: olha, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia propósito. Ele não veio para passear, Ele não veio como um turista nessa terra, mas Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. O Natal revela o propósito de um Salvador. Glória a Deus. A Bíblia não relata nada, mas a gente fica imaginando a conversa de Deus quando foi mandar Jesus para a terra. Imagina aí, que conversa que foi, para mandar o Filho único que Ele tinha, abrir mão do que Ele tinha de mais precioso nos céus, por causa de um bando de pecadores que não queria nem saber dele. Mas Jesus aceitou o desafio, Jesus aceitou o propósito e Jesus veio. Glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, Paulo diz assim: olha, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Querido, toda a Bíblia revela o propósito de Jesus: salvar a humanidade, salvar o homem dos seus pecados. O nome Jesus significa: o Senhor é salvação. É alguém que já veio com um propósito, uma missão estabelecida, definida em seu coração: salvar a humanidade. Hebreus capítulo 9, versículo 28, o escritor de Hebreus diz: olha, Ele veio para ser oferecido como sacrifício pelos pecados. Natal é momento de você refletir, de você pensar que você é pecador, que nós somos pecadores. E o Natal existe porque um dia alguém decidiu pagar um preço por nós. Porque um dia alguém decidiu vir a essa terra, o Filho de Deus, com um propósito, com o objetivo de ser o Salvador da humanidade perdida. O propósito de Cristo foi resgatar a humanidade. Amém ou não amém? Glória a Deus. Aleluia. Jesus, ele é o presente de Deus para nós. No Natal nós costumamos dar presentes uns aos outros, é ou não é? Deus nos deu o melhor presente. O presente perfeito foi o seu Filho. Glória a Deus. Um presente para nos resgatar, um presente para nos salvar, um presente para nos redimir,
para nos trazer de volta para Ele. Amém ou não amém? Glória a Deus. Jesus nasceu para te salvar. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. O nascimento de Jesus também eu estou terminando, o cumprimento das profecias. Desde o Antigo Testamento, Deus deixou bem claro, Ele não estava feliz em ver o homem distante dele. O homem se afastar de Deus, isso não era, Deus não aceitou isso. E Ele começa então a criar um plano para trazer esse homem de volta para Deus. E durante todo o Velho Testamento, Deus usou profetas, o próprio Deus falou, apontando para um Salvador, apontando para alguém que seria levantado para salvar a humanidade. Jesus, ele vai nascer em cumprimento daquilo que Deus já havia dito, daquilo que Deus já havia falado por intermédio dos profetas. Isaías foi um dos profetas que mais falou a respeito da vinda do Messias, a respeito da vinda do Salvador, daquele que viria de uma mulher, daquele que nasceria como homem, que padeceria, que sofreria, para resgatar o homem dos seus pecados. João Batista, no capítulo 1, versículo 14 do livro de João, ele diz: olha, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que é verbo, pastor? Verbo é palavra. João está dizendo, olha, as profecias se fizeram carne. A palavra que foi dita a respeito de um Salvador, ela agora se materializou em Cristo Jesus. A promessa de Deus de salvar a humanidade, as profecias da parte de Deus para salvar a humanidade agora vão se materializar em Jesus, vão se cumprir em Jesus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. João está falando de Cristo, está falando dessa materialização de uma promessa da parte de Deus. Paulo também vai falar em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Aleluia, Jesus. Abre aí, Melks. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e versículo 5. Aleluia, Jesus. GL, né? Diz assim, ó: vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Digam glória a Deus. Aleluia. Olha só como isso aqui é interessante, isso aqui é forte. Adão era filho de Deus? Sim ou não? Adão não era filho? Adão era o quê? A criatura de Deus. Deus criou Adão, Deus criou Eva, criaturas, feituras das mãos do Senhor. Só que quando o homem peca, quando o homem se afasta de Deus, o amor de Deus é tão grande que Deus não quer mais o homem como criatura. Deus agora quer o homem como filho. Se Deus nos resgatasse e nos tornasse novamente somente criaturas dele, estava bom tamanho, estava ou não estava? Oxe, já pensou Deus te tirar da sua vida de pecado, de erro, te trazer para perto dele e dizer, não, você é minha criatura agora santa. Já estava de bom? Mas Deus, ele amou de tal maneira
que o escritor não consegue explicar a dimensão do amor de Deus, que Deus agora não quer mais o homem apenas como criatura, mas Deus agora quer o homem como seu filho. Glória a Deus, aleluia. Só que para Deus ter o homem como filho, Ele vai abrir mão do seu único filho, Jesus. Ele vai entregar o seu único filho para resgatar as criaturas que se haviam perdidas, e através do sangue desse filho, tornar essas criaturas filhas dele por adoção. É o que Paulo está dizendo aí. Deus enviou o seu filho nascido de mulher, para nascer igual, para ter, ser humano também, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Olha só o tamanho do amor de Deus para conosco. Ele vai enviar Jesus para nos resgatar, e não apenas nos resgatar, mas nos dá a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus. Tem filho de Deus aí? Diga amém. Amém ou não amém? O nascimento de Jesus é o cumprimento de profecias, das profecias que apontavam para o resgate do homem, para a redenção da humanidade. E essa redenção inclui tornar o homem agora como filho de Deus. Você é filho de Deus através de Cristo Jesus. Deus te adotou como filho. Glória a Deus. Aleluia. E essa revelação está em Mateus, aí no texto que nós lemos, capítulo 3, versículo 1. Quando o anjo fala para José a respeito do nome de Jesus. Se chamaria o Emanuel, Deus conosco. Olha aqui para mim. Deus não te quer distante dele, mas Deus te quer com ele. Deus conosco significa alguém que está do nosso lado. Deus conosco é alguém que está sempre ali do nosso lado, está sempre presente. Olha aqui para mim. A criatura nem sempre está presente, mas o filho está. A criatura nem sempre está perto, mas o filho está. Ele está conosco. Hebreus capítulo 13, versículo 5, ele diz: olha, não te deixarei e nem te desampararei. É a promessa de salvação se cumprindo, é a profecia de salvação se cumprindo através de Cristo Jesus. Amém ou não amém? Glória a Deus. Ele nasceu para ser o nosso Salvador, Ele nasceu para ser o nosso resgatador, Ele nasceu para ser aquele que nos levaria de volta para a presença do Pai. Ele nasceu para ser aquele que pagaria o preço de sangue, para que nos tornássemos não apenas criaturas, mas agora filhos de Deus. O Natal é isso, querido. O Natal não tem a ver com o Noel. O Natal não tem a ver com as decorações, com as luzes. O Natal tem a ver com o Salvador que nasceu. O Natal tem a ver com a salvação, o projeto de Deus que está iniciando em Cristo Jesus. O Natal tem a ver com o resgate da humanidade dos seus pecados. Isso é o Natal. É quando eu paro no dia de hoje, e não só no dia de hoje, mas todos os dias, e eu lembro que eu preciso de um Salvador. Eu lembro que eu preciso de um resgatador. Eu lembro que eu preciso de alguém que me leve para perto de Deus, e esse alguém é Jesus Cristo. E esse alguém é aquele que nasceu com um propósito, com um objetivo de nos resgatar, de pagar um alto preço por nossas vidas. Glória a Deus. Que nós possamos comemorar o Natal
com esse pensamento, com essa reflexão de que é por causa do Natal, do nascimento de Cristo, que nós temos a salvação hoje, que nós temos hoje o direito de sermos chamados filhos de Deus, que o Natal é o cumprimento das promessas de Deus para as nossas vidas. O Natal é o cumprimento da promessa de Cristo, do Salvador, para as nossas vidas. Que você reflita sobre o Natal na sua vida. O que significa o Natal para você? O Natal é muito mais do que apenas confraternizações. O Natal é muito mais do que apenas comidas e bebidas. O Natal é um tempo de você refletir que o Salvador nasceu. E Ele nasceu com um propósito. Ele nasceu com um objetivo de te resgatar e de te levar de volta para o Pai. Agora não mais como criatura, mas como filho. Glória a Deus. Você não é apenas criatura, você agora é filho de Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Eu queria orar por você nessa noite. Se você puder ficar de pé, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos nessa noite. E com seu pensamento voltado para Deus, eu gostaria que você fizesse agora uma reflexão sobre a sua vida. Nós estamos chegando também no final de um ano. E às vezes a gente passou o ano todo e nós não fizemos uma reflexão, nós não paramos um pouquinho para pensar e para lembrar que nós necessitamos de um Salvador, que nós precisamos ser salvos e o único meio, o único jeito é através do Filho de Deus. Que você hoje possa pensar em nome de Jesus que você é salvo porque um dia Ele nasceu, e um dia Ele resolveu, Ele decidiu, Ele aceitou vir a esse mundo, nascer como um homem, viver, padecer como um homem aqui nessa terra, sofreu, pagou um preço de sangue para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Em nome de Jesus de Nazaré, abra o teu coração nesta noite. Olhe para dentro de você em nome de Jesus. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus porque o Salvador nasceu. Agradeça a Deus porque o Salvador veio a este mundo. Agradeça a Deus porque Ele nos resgatou dos nossos pecados. Agradeça a Deus porque Ele nos tornou filhos de Deus. Agradeça o Senhor em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, Jesus.
Pai, nós somos gratos ao Senhor, Deus, porque o Senhor enviou o Teu Filho a este mundo, Deus, para nascer como nosso Salvador, meu Pai. O nosso Salvador, aquele que nos resgataria dos nossos pecados, aquele que nos levaria de volta para o Pai, aquele que nos tornaria filhos de Deus. Pai, nós louvamos ao Senhor nesta noite, meu Pai. Nós somos gratos a Ti, meu Deus, porque um dia o Senhor nasceu para nos salvar, para nos resgatar, para nos redimir, Senhor. Pai, nesta noite, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor. Oh, Pai, nós olhamos, Senhor, para dentro de nós, Pai, e nós reconhecemos de que nós precisamos, de que nós necessitamos de um Salvador, Pai. Nós olhamos e nós vemos, ó Deus, que sozinhos jamais nós conseguiríamos viver o Teu querer, que sozinhos jamais nós conseguiríamos nos voltar para Ti, meu Pai. Por isso nós Te louvamos nessa noite pelo Salvador, nós Te louvamos nessa noite pelo Senhor Jesus, que nasceu para nos salvar, que nasceu para nos resgatar, que nasceu para nos levar para a Tua presença. Nós louvamos a Ti, ó Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Nós Te damos graças nessa noite e nós agradecemos ao Senhor. Nós louvamos a Ti, meu Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Obrigado, Senhor, pela salvação das nossas almas. Obrigado, Senhor, pelo preço que foi pago. Obrigado, Senhor, por nos trazer de volta para Ti, de volta para a Tua presença. Obrigado por nos fazer filhos e filhas do Senhor. Nós louvamos a Ti nesta noite, meu Pai. Nós celebramos ao Senhor, nós glorificamos a Ti, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor. Aleluia, glórias e glórias ao Teu santo nome. Glórias e glórias ao nome santo do Senhor. Pai, que em nosso coração, Pai, nós possamos ter a compreensão, Pai, que nós necessitamos de Ti, que nós necessitamos do Salvador, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Que os nossos corações, todos os dias, Pai, possam se voltar para Ti, possa lembrar do nosso Salvador, possa se lembrar do nosso resgatador, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós Te damos a honra, nós Te damos a glória nesta noite e para todos sempre, no nome do Senhor Jesus de Nazaré, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda e glorifique o nome dEle nessa noite, adore e exalte a presença dEle, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Diga obrigado, Jesus. Glória a Deus. Eu estou terminando em nome do Senhor Jesus. Pode permanecer de pé. Glória a Deus. Sexta-feira, queridos, em nome de Jesus. Sexta-feira nesse ministério é forte, em nome do Senhor Jesus. Eu quero marcar um compromisso com você. Você esteja aqui sexta-feira com a gente, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém? Glória a Deus. 7:30 da noite, em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Algum outro aviso, bispo? Não, né? Amém? Vamos encerrar em nome do Senhor Jesus. Levanta sua mão direita para o céu. Diga obrigado, meu Deus, pela Tua graça, pelo Teu favor e pela Tua misericórdia. Diga: Senhor, eu Te louvo nesta noite e agradeço a Ti por este momento em Tua casa, em Tua presença. Diga: Jesus, eu Te exalto e glorifico por tudo aquilo que o Senhor ministrou sobre a minha vida nesta noite, no nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém? Vira para o teu irmão, cumprimente a ele nessa noite com a paz do Senhor. Vai na fé, vai com Deus e até sexta-feira, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.